Olá, queridos irmãos, graça e paz. Estamos reunidos aí hoje, novamente para mais uma terça top abençoada, onde queremos partilhar com você uma palavra de bênção e continuando a reflexão em torno das duas asas do pássaro, que nós já há algumas semanas temos conversado, não é mesmo? Sobre o lugar da palavra de Deus e da oração na vida cristã. Eu havia dito em algumas mensagens anteriores que perguntar qual o mais importante sobre a palavra de Deus ou a oração é como perguntar ao pássaro, né? Qual a asa que ele tem como mais importante, à esquerda ou à direita. Na verdade, sabemos que o pássaro não pode voar, é incapaz de se deslocar sem as duas asas. E nós fizemos essa afirmação sobre a vida cristã, que a palavra de Deus, a Bíblia, e a vida de comunhão e de oração são duas partes de uma mesma moeda, cunhada por Deus para a nossa vida. E por mais que nós as expliquemos, por mais que procuremos, por meio da pregação e do ensino, manifestar essas verdades ao coração de cada um de nós, isto só é realmente compreendido na medida em que o crente se dedicar à palavra e à oração. Essas duas verdades vão aparecer fundamentalmente na sua vida quando ele se dispor no seu coração a viver e a experimentar aquilo que a Escritura diz com respeito ao papel, ao lugar do Senhor Jesus na conclusão e na realização do seu ministério. Ele disse: tudo que o Pai me mandou fazer, eu fiz. Então, a revelação, o entendimento sobre o lugar da Bíblia e como ela se revela ao coração do crente, o lugar da oração e o papel da oração na comunhão com Deus, na luta contra o diabo, na revelação da palavra, tudo isso vai se manifestar à medida em que eu obedeço e começo a orar, né? A vida cristã, basicamente, é uma questão de obediência. E o Senhor Jesus, quando na cruz entregava o seu corpo para a morte, ele disse numa oração: tudo que tu me deste para fazer, eu fiz. E ele diz em outros lugares, no Evangelho de João, em Mateus, Marcos e Lucas, ele diz que o Pai se agrada dele, porque ele o obedece em tudo. Então, antes de querermos experimentar as coisas profundas do reino de Deus, precisa haver no nosso coração uma disposição de obediência. A obediência é fundamental em todos os processos. Para educarmos bem um filho, nós precisamos ajudá-los a obedecer. O processo de obediência é um processo principal e fundamental para todo o aprendizado e desenvolvimento que a criança vai ter. Uma criança desobediente e que não aprende a se submeter aos seus pais, ou seus pais não exercem essa autoridade sobre os seus filhos, vão sofrer sérias consequências no futuro. Por quê? Porque o processo de obediência ele precede a todos os demais, né? Então, assim também no reino de Deus, ensinar o crente a obedecer ao Senhor é um princípio que precede os demais. A revelação, o entendimento, compreensão, até mesmo um relacionamento mais profundo de amor para com Deus e de intimidade com o Espírito Santo, ele não se consolida senão por um processo de obediência a Deus. Então, ler a Bíblia, meditar nela, estudar, conhecer as suas doutrinas, é, antes de mais nada, um processo de obediência que devemos praticar cotidianamente. Orar, buscar o Senhor, interceder, clamar, termos os tempos devidos para buscar a presença dEle, nada mais é, antes de mais nada, um processo de obediência. Obedeça a Deus e vá orar. Obedeça a Deus e vá ler a Bíblia. E vá meditar, estudar, e vá conhecer o Senhor. Obedeça em primeiro lugar. Ao obedecer, o processo todo vai sendo desvendado aos nossos corações. Deus não revela as suas coisas aos desobedientes. Deus não dá os seus presentes aos filhos rebeldes. Se alguém tem rebeldia
no seu coração e está sendo abençoado por Deus, pode ter certeza, ele está sendo abençoado no nível em que todos os demais incrédulos também são abençoados, porque a Bíblia diz que Deus faz nascer o seu sol sobre maus e sobre bons. E se nós, irmãos, como crentes, vivemos uma vida no mesmo nível dos incrédulos, então nós estamos muito aquém daquilo que nós poderíamos ser e viver. Se tudo que se passa comigo, em termos de história de vida, se passa com o meu vizinho que não conhece a Deus, então eu estou aquém daquilo que Deus espera para mim. Agora, se eu vivo experiências, se eu passo por situações, se eu experimento realidades que meu vizinho não experimenta, que ele não conhece, que ele não sabe do que eu estou falando, puxa, então eu realmente estou vivendo em algo, numa dimensão diferente do que o Senhor tem feito comigo e através de mim. Isto é um valor imensurável, está acima de qualquer medida, que a nossa vida não se iguale à vida dos incrédulos, né? Mas que esteja acima. O próprio Senhor Jesus disse que se a nossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, né, nós sequer entraríamos no reino dos céus, ele chegou a dizer isso, né? Então, há alguma coisa de errado na minha vida cristã e na sua, se ela se iguala, se nivela à vida de qualquer outro incrédulo que eventualmente possa andar de maneira decente, correta, no seu dia a dia. Porque Deus sabe ser generoso para com bons e para com maus, diz a Escritura. Que não venhamos nós a nos nivelarmos pelas condições de vida dos que não conhecem a Deus. A palavra de Deus diz que nós devemos nos nivelar pelo Senhor Jesus. O apóstolo Paulo chegou a dizer em 1 Coríntios, no capítulo 11, ele disse: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Se nós temos alguém para imitar, este alguém é o Senhor, que é o nosso Senhor, que é aquele que enviou o Espírito Santo para revelar e nos dar entendimento de todas essas coisas. Então eu lhe convido a viver uma experiência, antes de mais nada, de obediência na palavra e na oração e tudo que isto implica, em nome do Senhor Jesus. Tire tempo do seu dia para estar com a palavra de Deus. Tire tempo do seu dia para estar com o Senhor em oração. Tire tempo da sua própria vida. Há uma palavra em João, ali nos capítulos 14 a 16, quando o Senhor trata da ação do Espírito Santo, ele diz que o Espírito Santo lembrará de todas as coisas que vos tenho falado. Mas para o Espírito Santo nos lembrar, é necessário que nós tenhamos aprendido, é necessário que nós tenhamos ouvido isso do Senhor. Então, a palavra e a oração, elas geram essa dimensão de aprendizado, de experiência, de entendimento, de geração de fé em nosso coração, a ponto de podermos ser lembrados pelo Espírito Santo das coisas que nos foram faladas pelo Senhor. Se o Senhor não falar com você, você não poderá ter a lembrança do Espírito Santo a seu favor. Portanto, irmão, querido irmão, irmã, obedeça ao Senhor e à sua palavra para que possa ter uma vida distinta, diferente daquela que é vivida pelas pessoas em geral. Que Deus nos abençoe. Hoje eu queria avançar um pouco mais nesse pensamento e desenvolver um pouco mais o nosso entendimento em torno de algumas questões importantes que são operadas na oração, né? O Senhor Jesus chegou a dizer em Lucas, no capítulo 11, no versículo 9 e seguintes, ele diz: por isso vos digo, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Qual dentre vós é o pai, que se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará em lugar de peixe uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião?
Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Queria continuar essa nossa reflexão, buscando compreender com você por que aqui o Senhor Jesus diz no versículo 13 que o Pai dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Ele parece estar desconectando todo o ensino que ele trouxe anteriormente sobre o poder e o lugar da oração, quando diz para pedir, para bater e para buscar. De repente parece estar mudando de assunto, quando diz que qual é o pai que se o filho pedir um peixe lhe dará uma pedra, ou se pedir um ovo lhe dará uma cobra, ou coisa desse tipo, né? E ele termina com esta frase, parece desviando-se do assunto, dizendo: o Pai dará o Espírito Santo a todos os que lhe o pedirem. No Evangelho de Mateus está dito que o Pai dará boas coisas aos que lhe pedirem. E a interpretação bíblica, quando nós estudamos a Bíblia, nós devemos procurar sempre encontrar o ponto de conexão entre as expressões que são usadas, né, e que, às vezes, aparentemente se contradizem, né, como se estivessem dizendo duas coisas diferentes, né? Então, um leitor desatento, né, chega no Evangelho de Mateus e lê: dará boas coisas aos que lhe pedirem, e a associa imediatamente apenas com a questão das bênçãos materiais. E em Lucas, quando está dito aqui, o Senhor dará o Espírito Santo, e associa com coisas espirituais. E não é nenhuma coisa nem outra. A gente tem que procurar o ponto de contato, onde os dois ensinos se encontram, né? E aí buscar no restante da palavra de Deus o ensino que traz essas coisas. E a Bíblia nos ensina que o Espírito Santo, ele vem habitar na vida de todo aquele que crê nele. Então o Senhor Jesus, em primeiro lugar, está dizendo para nós que uma condição fundamental para viver a dimensão plena e completa das bênçãos de Deus é necessário ser filho dele. Filho dele. Se você quer ganhar e receber o melhor de Deus, em primeiro lugar, você precisa converter-se ao Senhor Jesus e recebê-lo como Senhor e Salvador da sua vida. Não há bênção maior do que o Espírito Santo. Não há presente maior do que o Espírito Santo. O Espírito Santo, conforme Efésios, no capítulo 1, diz que ele é o penhor da nossa herança, ele é o selo da nossa herança. Todos aqueles que têm o Espírito Santo são filhos de Deus, diz o apóstolo aos Romanos. Os que não têm não são filhos de Deus. Então, o maior presente que alguém pode receber é a promessa, diz o apóstolo Paulo aos Gálatas. O que foi prometido a Abraão é que nós iríamos tornarmos-nos filhos de Deus. E nós nos tornamos filhos de Deus pela habitação do Espírito Santo, quando cremos no Senhor Jesus como nosso Senhor e Salvador, quando nos humilhamos e nos prostramos diante do Senhor, arrependidos dos nossos pecados, lamentamos os nossos pecados, choramos sobre os nossos pecados, nós nos desprezamos por causa dos nossos pecados. Quando o Espírito Santo revela essa verdade para a gente se desespera diante do próprio pecado. O incrédulo que não se desespera diante do seu próprio pecado terá extrema dificuldade para receber a Jesus, porque a primeira ação do Espírito Santo é convencer do pecado, da justiça e do juízo. Então, a pessoa corre para o Senhor Jesus e recebe, pela fé, o Espírito prometido, o Espírito de filiação. Então, irmão, a maior dádiva que alguém pode receber na sua vida é a habitação do Espírito Santo, porque ela é o selo da promessa de Deus para a eternidade. Aleluia, aleluia.
A fé em Jesus, verdadeira, ela leva à habitação, ao recebimento do Espírito Santo. A fé falsa do Senhor Jesus não leva a nada. E a pessoa mesmo acreditando, crendo que Jesus existe, que Ele é o Salvador e tudo mais, vai para a condenação eterna. É como o diabo. O livro de Tiago diz que o diabo crê e treme, e no entanto não será salvo. Por quê? Porque nele não habita o Espírito Santo, por meio do que ele crê. Ele sabe que Deus existe, ele sabe que Jesus é o Filho de Deus, ele sabe que a obra foi realizada na cruz para a salvação, ele sabe, ele conhece a pessoa do Espírito Santo. No entanto, não é habitação, ele não é templo, ele não é casa de Deus, onde o Espírito Santo habita, portanto, não poderá ser salvo. Querido irmão e irmã, qual é o maior presente que você pode receber para a sua vida? O maior presente que eu e você podemos receber é o Espírito Santo que nos foi outorgado. Bendito é o Senhor pelo Espírito Santo. Ele é a nossa garantia. Ele é o nosso penhor. Ele é a nossa herança. O Espírito Santo que habita em você é a maior dádiva que alguém pode ter. Por isso que Jesus disse, dará o Espírito Santo a todos que lhe pedirem. Portanto, hoje eu queria lhe pedir, neste momento, que você desse glória a Deus por ser crente. Que você desse glória a Deus por ser o templo do Espírito Santo. Que você desse glória a Deus pelo maior presente de Deus que possa ser dado ao ser humano, está habitando em você. Não há dádiva material, não há dádiva humana que seja maior do que ser habitado pelo Espírito Santo, do que participar da família de Deus, do que ser construído como casa espiritual para Deus, do que ser, como diz o apóstolo Pedro, uma pedra viva na construção do Senhor. Não ponha o Espírito Santo como dádiva, como presente de Deus, no nível de qualquer outra coisa que você possa receber na sua vida, meu irmão, minha querida irmã. Não nivele a presença do Espírito Santo a uma bênção material. Não nivele a presença do Espírito Santo na sua vida ao sucesso na vida financeira, ao sucesso profissional, ao sucesso familiar. Não nivele. Não desça o Espírito Santo a essa condição. Mantenha-o no lugar que é dele, para a glória do nome dele, no nome do Senhor Jesus. A Bíblia diz claramente, que o Espírito Santo é o penhor da nossa herança. Se você quer uma herança, deseja uma herança, a herança de Deus, ela é dada mediante a garantia do Espírito Santo habitando em você. Zele desse templo espiritual que é você e o seu corpo. Renda-se a Ele na palavra, na oração, na consagração, querido irmão. Ofereça a sua vida para Ele. Ofereça o seu trabalho para Ele. Ofereça o seu esforço para Ele. Ofereça o seu dia para Ele. Dê o seu tempo para Ele. Dê o seu tempo de lazer para Ele. Dê o seu tempo de folga para Ele. Ofereça tudo para Ele. Quando a gente entende no nosso espírito quem é o Espírito Santo em nós, tudo em volta perde a razão. A vida perde o significado. Vida como vida humana, ela não tem mais significado. Por isso que o apóstolo Paulo, quando vivenciou isso, experimentou isso, ele disse, agora já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim.
Aos Filipenses ele disse, para mim o viver é Cristo, morrer é lucro. Aos Colossenses ele diz, pensai nas coisas lá do alto, onde Cristo vive. Aleluia! A pessoa que tem o Espírito Santo nela, ativo. Ativo, pastor? Ativo. Por que o pastor diz isso? Porque muitos crentes deixaram o Espírito Santo apagar-se dentro deles. O Espírito Santo não fala mais, não age mais. É como se estivesse adormecido dentro deles. É como se estivesse aprisionado dentro deles. É como se habitasse num templo onde não pode se mover nele. É como se estivesse trancado num lugar dentro do ser crente, onde não possa mais se mover. Toda pessoa onde o Senhor Jesus não governa mais, onde a pessoa não tem, como crente, não tem mais prazer em servir o Senhor, não tem prazer em servir ao Senhor nas coisas que Ele mandou, não tem mais prazer em fazer as coisas que Ele quer que faça, ali o Espírito Santo está apagado, entristecido. Porque esse é o maior presente que a gente pode ter em nós, o mover do Espírito Santo. O mover do Espírito Santo. O mover do Espírito Santo. No final de Lucas, como mencionei anteriormente, o Senhor disse, no último capítulo do Evangelho de Lucas, o Senhor disse para os discípulos, não saiam de Jerusalém, antes que sejam revestidos com o poder do Espírito Santo. Em Atos, capítulo 1, versículo 8, está dito, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Que outro significado tem o mover do Espírito Santo, senão para ser testemunha? O Senhor disse que todo mover e todo poder do Espírito Santo que viria sobre a vida do crente seria para que ele fosse testemunha. Se eu e você não estamos sendo testemunhas do Senhor na nossa vida, o Espírito Santo está apagado dentro da gente. Está inativo dentro da gente. Portanto, o chamado do Senhor, quando o Senhor diz que aqueles que pedem recebem o Espírito Santo, estão dizendo que é o Espírito Santo o maior portador da bênção de Deus para nós e para o mundo. Se há alguma coisa que você precisa, meu irmão, minha irmã, é do mover do Espírito Santo. Você não precisa de mais nada. Você precisa só do mover do Espírito Santo. Se o Espírito Santo começar a se mover em você, você tem tudo. Mas se ele não se mover, você não tem nada, infelizmente. Nós só conseguimos ser felizes plenamente quando o Espírito Santo se move. Por isso ele diz, o Pai dará o Espírito Santo a todos que lhe pedirem. Não peça peixe para o Senhor. Não peça ovo para o Senhor. Peça o agir e o mover do Espírito Santo na sua vida. Peça para o Senhor, queime dentro de mim, Senhor. Arranque-me da minha mornidão. Arranque-me, Senhor, da minha situação letárgica. Tira, Senhor, pelo Espírito Santo a minha mente das coisas que não são tuas. Move-me, Senhor, na direção do teu propósito, da tua vontade. Desperta dentro de mim de novo, Senhor, um espírito voluntário, uma disposição renovada em te servir na vida das pessoas, em fazer a tua vontade se cumprir no mundo, em fazer valer aquilo para o qual fomos chamados,
sermos testemunhas do Senhor. Para outra coisa o Senhor não nos chamou. Sermos testemunhas dele. E para isso é necessário, como ele disse aqui, peçam o Espírito Santo. Para nós crentes é dizer, peça o mover do Espírito Santo. Se você não tem sentido o mover do Espírito Santo na sua vida, se você não tem percebido o mover do Espírito Santo na sua vida, faça como Jesus disse aqui, peça. Espírito Santo, te move em mim. Espírito Santo, renova a minha vida. Espírito Santo, me desperta. Espírito Santo, acorda o meu espírito dentro de mim, para que todas as coisas que tu queres fazer se cumpram na minha vida. Todas as boas coisas, o Senhor Jesus diz aqui, se um pai e uma mãe sabem dar boas coisas para os seus filhos, que dirá o Pai Celeste não fará isso também. Mas as boas coisas para a sua vida, meu querido irmão, minha querida irmã, as boas coisas para a nossa vida, são aquelas que vêm através do Espírito Santo. Não há outro jeito, não há outra coisa. Qualquer outra coisa que você buscar, pedir ou querer, vai com o seu corpo para debaixo da terra, sem significado e valor algum. É como tesouro ajuntado na terra, que vai ficar aqui sem utilidade, sem função nenhuma na eternidade. Uma vida inútil, quando é corrida atrás do tesouro eterno. É uma vida inútil quando aquele que lê essa palavra, pedi, dá-se-vos-á, buscar e achareis, batei e abrir-se-vos-á, se limita apenas às coisas desta vida. Quando transforma a sua vida de oração na busca por coisas que esse mundo oferece. A Bíblia diz que ovo e peixe é pai terreno quem dá. Agora, coisa espiritual, essa é o Pai quem dá, o Pai Celestial. Que coisa maravilhosa, quando aquilo que eu sou é espiritual, quando aquilo que eu possuo é espiritual, quando a minha família é espiritual, quando a minha profissão é espiritual, quando os meus bens são espirituais, quando o meu dinheiro é espiritual, quando a minha saúde é espiritual, quando os meus relacionamentos são espirituais. Que felicidade poder viver assim. Portanto, não seja como um filho terreno que procura do seu pai apenas o peixe e o ovo. Seja como um filho espiritual que procura do Pai aquilo que está em Efésios, no capítulo 1, versículo 2, que diz que fomos abençoados com toda a sorte de bênção nas regiões celestiais. Que a tua bênção e a tua vida seja espiritual. Que sejas um homem ou uma mulher espiritual. E que tudo que tu peças, e que tudo que tu busques em oração, seja uma experiência espiritual para a tua vida. Nós vamos continuar refletindo sobre este assunto. O tema da oração está sendo despertado no nosso coração. Eu quero que você aprenda junto comigo. Eu estou aprendendo essas coisas com o Senhor e quero compartilhar com você o que tenho aprendido no nome do Senhor Jesus. Deus enche a sua vida e o seu coração com as coisas espirituais. Boas coisas. Deus dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Que Deus abençoe você e desperte a sua vida de oração. Que a sua vida de oração seja despertada para o louvor da glória do Senhor Jesus. E coisas sobrenaturais, não mais naturais, sobrenaturais, vão acontecer em nome de Jesus. Fique na paz do Senhor. Um grande abraço e um beijo no coração. Fique com o Senhor. Tchau, tchau.